tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez. Especial, especial, você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show. Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez. Especial, especial, você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Boa noite a todos, boa noite Quilombo, boa noite a todos os nossos ouvintes, as nossas amigas e nossos amigos que nos acompanham todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, em mais um Papos e Relatos. E esse mês, especial mês das mamães, né? Temos o mês de maio aí, especial dessas mulheres maravilhosas que trazem a vida a nós, né? Então, vamos falar um pouquinho desse amor extraordinário de mamãe hoje. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar com você através da nossa rádio RC 87,9, também através do nosso Facebook RC Quilombo e Silvana Forcellini Palestrante. E aí, quem não conseguir ou quem tiver vontade de passar esse recadinho para alguma mamãe, depois fica gravado lá no YouTube Silvana Forcellini Palestrante. Você pode estar acompanhando todas as nossas lives.
Fui numa palestra essa semana passada, numa palestra muito especial, e eu achei maravilhosas as palavras dessa incrível terapeuta e trouxe ela aí para falar com a gente hoje um pouquinho desse extraordinário amor de mãe. Bem-vinda, Maritânia, tudo bem contigo? E você? Tudo bem com você, Silvane? Que alegria estar aqui na Rádio Comunitária de Quilombo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Quilombo. E sim, é sempre um momento muito especial poder falar de mãe, desse tema que faz parte da nossa vida, a vida toda e que nos atravessa de uma forma tão incrível, deixa rastros e marcas determinantes da nossa vida em todos os sentidos, né? E que, como mães, é uma responsabilidade enorme diante dos filhos e que, como filhas, ou filhos, a responsabilidade diante de nossas mães também é uma responsabilidade lindíssima quando nós conseguimos ficar nesse lugar de mãe, de filho e cada um cumprindo o seu papel. Maravilhoso, né? Quando tudo se encaixa direitinho, né? Mas primeiramente, Maritânia, para quem já te conhece e para quem não te conhece, para quem está te vendo pela primeira vez ou te ouvindo pela primeira vez, nós aqui do programa Papas e Relatos gostamos de conhecer a pessoa e apresentar ela ao público. Então, a nossa primeira pergunta do dia, da noite, no caso hoje para ti é: quem é a Maritânia? Então, fala um pouquinho aí de quem é você para o público saber quem que eles vão ouvir a partir de agora. Sim, eu gosto muito dessa pergunta, Sil, até porque quem é a Maritânia, né? A Maritânia, ela é a filha da dona Neuci, do seu Rubino, né? Ela é irmã, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, né? Essa é a Maritânia em primeiro lugar, esse ser, né? Esse ser humano em primeiro lugar. De formação, a minha formação é na área de educação, a primeira, depois na área de psicologia sistêmica, fui fazer uma graduação específica em psicologia sistêmica no México e me especializei nesse olhar realmente sistêmico de constelações familiares dentro da minha graduação. Então, hoje eu atuo como terapeuta, profissionalmente falando, como terapeuta, psicóloga clínica, né? E também na área de treinamentos e palestras, que foi algo que eu fiz por muitos anos, mais de 20 anos, então isso já está em mim, é algo que eu gosto muito, poder trabalhar com desenvolvimento humano e olhar para as pessoas e compreender que por trás de cada ser humano tem uma história e que essa história conta, né, muito do que ela viveu e daquilo que ela traz com ela no momento presente. Então, poder despertar nas pessoas esse brilho e elas perceberem a unicidade, né, de cada um de nós, como cada um de nós já é sucesso, como cada um de nós já é luz, como somos cada um seres de nós... únicos, né, Maritânia? Não tem ninguém. Pode ser uma coisinha ou outra parecida, mas somos seres únicos, né? Só nós somos nós, só nós determinamos nosso caminho, né? Exatamente, Sil. Isso é brilhante quando Isso é a gente incrível. consegue olhar. É incrível. A gente potencializa uma força interna que é gigantesca, né? É verdade. E isso nos leva para onde a gente quiser ir e fazer aquilo que a gente quiser fazer, né? Bom, com certeza. Eu acho que isso aí já é um ótimo começo, né? Mas vamos falar das mamães. Extraordinário amor de mãe. Como que a gente coloca essa mamãe, esse amor extraordinário aí para essas pessoas que estão ouvindo? Porque a gente já sabe que amor de mãe é único, né? Mas aí, passa pra gente um pouquinho desse extraordinário amor no sentido aí que você conhece, dos estudos que você fez. Sim, então, Sil, nós é muito interessante olhar para esse extraordinário amor de mãe, porque quando nós aprendemos a amar a nossa mãe com as imperfeições que ela tem, com a humanidade que ela tem, né? Fala que nossas mães são humanas e comuns, e como humanas e comuns elas acertam muitas coisas, outras coisas elas não acertam, né? Fala que mãe nunca erra, né, Sil? Porque a intenção é acertar. Então, se não saiu como ela planejava, ela não é que ela errou, ela não acertou. É assim que eu olho para essas experiências, né? Como terapeuta também. Porque senão a gente começa a gerar uma coisa que é muito comum na mãe, que é a culpa. E quando nós geramos culpa, esse sentimento de culpa, ele
gera punição. E aí a gente vai para punições, para sabotagens, e isso nos traz consequências muito fortes nas nossas relações, no nosso trabalho. Então, muito importante esse primeiro olhar. O extraordinário amor de mãe é quando a gente aprende a amar a nossa mãe com tudo aquilo que ela trouxe, com todos os desafios que ela viveu, com todas as batalhas que ela venceu, As com todas histórias as que ela batalhas. traz, né, de vida. Isso, com as vitórias que ela traz, né? Nos relacionarmos com a nossa mãe real. Eu acho que esse é o ponto principal. É a gente sair da idealização, é a gente sair da comparação. A minha mãe é diferente da sua, e a sua é diferente da minha, e por aí vai, E a sabe? comparação automaticamente ela gera um julgamento, né, Gera, Maritânia? Porque quando você gera. compara algo com outra coisa que existe, você acaba julgando. Ah, mas é Exato. assim, não é a minha, é assim, porque não é porque, mas assim é melhor, enfim. Então a comparação ela gera um julgamento, e um julgamento ele gera frustrações, né? Uhum. Frustrações, ela gera várias coisas que não são legais, né? Principalmente pro papel. Eu digo assim, eu sou mãe 4 vezes, né, Maritânia? Então, Legal. assim, parece que a gente tem que ser perfeita o tempo todo, mas a gente não é. A gente tem nossas falhas, a gente tem nossas fraquezas, a gente Uhum. também chora, né? Como chora. E E é como? normal, tá tudo bem. Eu conheço muitas mães que elas não querem, nessa questão de culpa e julgamento que você falou, elas não querem chorar na frente dos filhos, não querem demonstrar que estão tristes, que também têm problemas, e aí acabam se frustrando perante as expectativas e também acabam se entristecendo, enfim, se fechando para esse mundo e acabam tendo problemas aí, né? Por causa da imagem que querem passar. Porque a imagem que a gente tem é que a mãe é super-herói, né? E na verdade, a mãe, ela é um pouquinho, como a gente diz que quem é mãe chega um pouquinho pertinho mais de Deus, né? Ela tem esse dom maior aí. Mas a mãe tem defeitos também. E pra gente não é fácil admitir que a gente tem defeito como mãe, nem que a nossa mãe tenha defeito, né? Muitas pessoas acham que a gente tem que estar. Não pode, é como você disse, a gente não acerta, mas não dá pra. A gente não admite errar. Uhum. É verdade, Sil. Eu costumo dizer que, como filhos, a gente olha para nossa mãe e a gente só vê ela no papel de mãe. A gente Uhum. não consegue ver que essa mulher é uma profissional, que ela é Isso. mulher, que ela é esposa também, que ela é filha também, que ela é tia, que ela é avó, às vezes. A gente cobra muito ela, que ela seja nota 10 nesse papel de mãe, mas ele Só é um minha. dos papéis. E quando a gente olha para nossa mãe e entende que ser mãe é uma função, e que às vezes essa função ela vai ser cumprida, como ela pode cumprir essa função, a gente já começa a desamarrar esses nós de uma mãe idealizada, né, Sil? E começa a ir para uma mãe real. Eu costumo dizer que no autoconhecimento, nosso grande desafio quando nós nascemos coladinho na mamãe, nós nascemos do corpo dela. Quem mais fez mais por nós nesse mundo do que a mãe? Ela nos deu, o corpo dela foi a nossa casa, ela nos deu sangue, suor, lágrimas, né? Nossa mãe dedicou 9 meses, colocou a vida dela em risco. Pelo menos isso, ela gestou a nossa vida e não poderia ser gestada em nenhum outro lugar que não fosse no corpo desta mulher. Então, só por isso, ela já merece o nosso respeito, o nosso amor, esse amor extraordinário e incondicional do filho para com a mãe. Agora, quando nós olhamos assim para nossa mãe e só percebemos ela nesse lugar, a gente tem essas tendências assim de ir para essas perguntas existenciais. Eu falo que isso no desenvolvimento humano é perfeitamente comum. Então, Sim. nós nascemos dessa mulher, ficamos nela por um bom tempo ali, 10, 11 anos, a mãe é a nossa referência para tudo, de forma geral, né? E depois a gente acaba se afastando um pouco dessa mãe e automaticamente a vida, quando nós crescemos, nos tornamos adultos, vamos criando a nossa família também, ela vai nos mostrando que nós precisamos fazer esse caminho de volta até a mãe. E eu falo que esse é o verdadeiro autoconhecimento, esse é o livro mais profundo de autoconhecimento que eu já vi na vida, Sil.
Olha, que lindo, né? Quando a gente fala de maternidade, é tão impressionante, porque eu, por exemplo, voltei a trabalhar essa semana, estou praticando o desapego. E quando você falou aí de a mãe seguir o filho ali até ter essa compatibilidade, esse acompanhamento até 11, 12 anos, mais ou menos, que é a fase ali de pré-adolescência, né? Que é onde a gente fica praticamente mais vinculado, né? De exemplos. Essa fase, a mãe pratica várias fases de desapego com os filhos, né, Maritânia? Durante esse processo de 12 anos. E Sim. esse desapego, às vezes, para a sociedade e para as pessoas ao redor, teria que ser fácil, teria que ser prático, né? Aí a gente entra na questão do julgamento, novamente, e na questão da culpa. E também na questão da comparação. Aquela mãe lá conseguiu com tanta facilidade, aquela mãe lá fez assim, dessa forma e deu certo. Porque, né? E esses desapegos, eles não são só pro filho se desapegar da mãe, mas é pra mãe desapegar do filho também. O que as pessoas às vezes não conseguem entender é que é uma união de dois lados. E aí a gente tem essa troca que a gente precisa, a gente não vai quebrar esse vínculo. Existem várias formas de manter esse vínculo, mas é um desapego de corpo, é um desapego ali de contato muito, muito forte, né? Que a gente parece simples, mas não é verdade? Sim, Sil, com certeza. Ainda mais essa fase, né? Eu falo que na fase, enquanto eles são bebês, eles são pequenos, a mãe quer proteger o filho de tudo, assim. E ela aos poucos vai se dando conta que esse filho ela colocou no mundo e que ela não vai proteger ele de tudo, que ela vai precisar deixar ele experienciar muitas coisas, viver muitas coisas. E isso é uma experiência dolorida para a mãe. Bastante. Dessa separação, você deve estar vivendo isso com seu bebê agora, né? Aham. Eu lembro nitidamente quando levei minha filha para a escola, assim, ou para babá no começo, né? 4, 5 meses de idade, o ensinar a comer, tudo aquilo que eles vão fazendo pela primeira vez e a gente fica até com medo de não conseguir acompanhar, né? Esse que é o detalhe. Ai, Sim. será que vai falar a primeira palavra e eu não vou estar perto para ouvir? Será que vai dar os primeiros passos e eu não vou estar perto para ver, né? E por aí vai. Então, eu acho que esse confiar de que o mundo é um lugar que o nosso filho vai estar e que a gente precisa acreditar que o nosso amor vai protegê-lo aonde ele estiver, é um desafio enorme para todo pai, para toda mãe e para a mãe especificamente, por conta desse vínculo mais próximo, né? Então, eu vejo dessa forma, sim. E a gente, ao longo do tempo, precisa ir cortando esse cordão umbilical, deixando ele voar um pouquinho mais longe, conforme esse filho vai crescendo, conforme vão surgindo os desafios. E depois, esse filho, na vida adulta, aprende a reconstruir esse cordão umbilical, né? Emocionalmente falando, até a mãe. Isso é um processo muito bonito e que exige muito trabalho. E muito amor. É por Muito, isso que o amor de mãe é tão muito lindo, extraordinário. né? Exatamente, Sil. Falando mais em desapego, você falou ali até 11, 12 anos, né? Fala um pouquinho pra gente desse contato, dessa necessidade ou desse acompanhamento da mãe, da figura materna até esses 12 anos dessa criança. Por que até o 11, 12 anos? Como isso funciona para as pessoas entenderem um pouquinho? Sim, a gente fala na psicologia até os 11, 12 anos, né? Porque é o período até os 7 anos é que a criança ela forma a estrutura emocional dela. Então vamos falar assim, quando nós falamos de saúde, nós falamos que até os 3 anos de idade, os pediatras nos orientam que até os 3 anos de idade a criança ela forma aquilo que chama memória imunológica. Então, para que o corpinho dela identifique os principais tipos de vírus que existe e ela consiga se proteger deles, né? Quando nós falamos da questão emocional, dessa estrutura emocional,
de um ser humano se forma até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, né? Depende da maturidade da criança. Mas por volta de 7, 8 anos. Então, tudo que ela vai viver até ali, Sil, ela vai experimentar todos os sentimentos. Então, ela vai experimentar o que é a solidão, o que é o amor, e ela vai internalizar isso. Ela vai internalizar esse conceito num local que a gente chama um local, um porão enorme, né? Nós estamos falando uma região de italianos, vão entender bem essa metáfora. É como se nós tivéssemos internamente um local onde nós armazenamos, que a gente chama esse local de inconsciente. Esse local é gigantesco, ele é em torno de 95% de tudo aquilo que nós vivemos fica guardado nesse inconsciente. Então, ali está registrado. Se a gente fizer uma hipnose, por exemplo, com uma criança, ela vai saber relatar exatamente tudo o que está acontecendo com a mãe, o que está acontecendo com ela, perto de quem ela está. Isso quando se os pais estão brigando, se eles estão conversando, se eles estão felizes, ela consegue relatar tudo, porque a nossa mente é como um HD que grava tudo 24 horas por dia, inclusive quando nós dormimos. Então, essa presença da mãe, essa disponibilidade da mãe, essa estrutura emocional da mãe, a confiança com quem essa criança é deixada, né, para que ela realmente seja cuidada, para que psicologicamente ela não seja violada psicologicamente, é muito importante, porque a partir dos 11 anos já é mais difícil ocorrer. Ocorre também algum tipo Alguns de... casos. Alguns casos, mas é mais difícil. Então, essa estrutura emocional até os 10, 11 anos, a gente diz na psicologia sistêmica que a criança está na esfera da mãe. Ela enxerga a mãe como referência para tudo. A mãe está certa. Eu lembro da minha filha com 7, 8 anos, indo para a escola, e eu estava assim, na sala, ou na cozinha, lá do outro lado da casa, e ela e o meu esposo na sala. E aí ela fazendo tema com meu marido, assim, e ela dizendo: ô mãe, quanto é que é 7 vezes 8? E eu falei, quando eu fui para responder, eu lembrei, nossa, eu tenho que. Meu papel de mãe aqui também é fortalecer o pai que ela tem, né? Então, Sim. esse é um papel de mãe fundamental. Não é só cuidar do filho, é também cuidar do ambiente onde o filho vive. E aí eu falei para ela, pergunta para o seu pai é melhor de matemática do que eu falei para ela, né? E aí ela perguntou para o pai. Então, a mãe, ela leva o filho até o pai. A gente diz assim, a mãe apresenta esse filho ao pai. Como que ela apresenta? Com o olhar que ela tem desse homem. Então, quando a gente olha o pai dos nossos filhos e consegue dizer para o filho assim, é seu pai, respeite. É seu pai é bom nisso aqui. Olha, eu admiro seu pai por aquela característica. Nós automaticamente vamos fortalecendo gigantemente nossos filhos para o mundo e preparando eles para o mundo. Então, o que é que prepara um filho para o mundo? O ninho onde ele está, né? O local onde ele habita, a casa, a família, o ambiente, se é um ambiente tranquilo, se é um ambiente onde tem diálogo, se é um ambiente onde tem conversas abertas, ou se é um ambiente onde tem segredos, onde tem gritos, onde tem conflitos frequentemente, tudo isso vai deixando marcas profundas em nós como seres humanos. A partir dos 11 anos, Sil, até os 18, é muito normal que tanto o menino quanto a menina, eles vão para a esfera do pai. Esse é o processo normal e natural do ser humano. Então, a partir dos 11 anos, o pai começa a ser referência desses filhos. E eles começam a duvidar da mãe, né? E aí, esse menino, para se tornar homem, ele precisa olhar para o pai e entender, opa, meu pai é a referência. Nossa, meu pai é um excelente motorista, ou meu pai é um excelente professor, nossa, admiro muito meu pai porque ele é um baita psicólogo, né? Ou um locutor exemplar, eu tenho muito orgulho do meu pai. Então, a criança que consegue crescer dentro dessas esferas, ela vai com muita força e com muito sucesso na vida. Não há local que ela não possa
dar conta ou o desafio que ela não possa dar conta. Ela vai com uma estrutura psicológica muito sólida, uma autoestima muito bem construída, muito bem estruturada, né? Então, esse é o grandioso amor de mãe, né? O espetacular amor de mãe, o extraordinário amor de Ele é mãe. tão extraordinário que ele transmite e repassa esse amor ao pai, né? Como você disse, ele leva essa criança até o pai. Então, Nossa, não só até o pai, a família toda, né? isso, até o pai, porque daí a gente diz assim: quem apresenta o filho ao mundo é o pai. Geralmente, quem deixa o ninho desconfortável para o filho voar é o pai, né? A Verdade. gente, a gente A enquanto mãe mãe, quer tem que deixar proteger, né? A mãe quer deixar tudo exato. confortável. O pai já é mais liberal, né? Não, deixa Isso, ele crescer, deixa aí. exatamente. Olha que bacana. E a gente, se a gente parar para analisar isso, é tão automático na nossa vida que a gente não vê essas fases, É, né? A gente nem percebe que é dessa forma que acontece. É tão naturalmente, e a gente tem, né, essa sequência, e casou, teve filho, nasceu, tantos anos. E aí, quando vê, já tá adolescente lá na faculdade, e a gente não para analisar esse processo que a gente passa. Normalmente a gente fala de educação de filhos, né? Então a gente fala aí de ensinar isso, de ensinar aquilo, de puxar a orelha, de dar, né? Mas a gente não para analisar essa questão aí de envolvimento desse amor, como você disse, e dessa questão de herança de crenças que a gente passa para eles. Maritânia, é, a partir dos 12 anos ali você falou que a referência é o pai que leva ao mundo. Aonde fica o papel dessa mãe a partir dos 12 anos? Aonde que a mãe se encaixa nesse negócio aí? muito boa a sua pergunta, Sil. E Porque como que é essa questão da rebeldia contra que chega nessa época? Porque quando chega a época assim, aí da questão de adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes, também como se diz, até os 12 eles ouvem e querem a mãe. A partir dos 12 eles não escutam mais, né? Ao contrário, né? exatamente, eles não escutam mais a mãe, então, tanto que ali a mãe fala 10 vezes, fala 3 vezes, fala 5 vezes e eles não escutam. Aí, por isso que é tão importante que o casal esteja alinhado, né? E se não for mais casal, porque muitos pais separam, que consigam, que tanto o pai quanto a mãe consigam manter essa relação no sentido de compreender que a missão deles enquanto pai e mãe continua. O que não deu para continuar foi o relacionamento. E aí o que acontece? Se eles conseguirem fazer essa transição dessa forma, né, olhar que o filho precisa de ambos, o pai toma mais as rédeas dessa fase. Não é que a mãe não deva falar, que a mãe não deva explicar e tal, claro, mas é que a voz ativa do pai nesse momento é definitiva para que o filho consiga encontrar os limites. Por que na sociedade, se nós percebemos muitos adolescentes sem limites? São filhos sem pai, em resumo, entendeu? Aí eles Não acabam sendo. generalizando, mas a maioria, né, a gente tem esse equilíbrio, que normalmente quando tem essa questão, a maioria não tem o pai presente, no caso, não tem essa instrução Isso, de pai. emocionalmente falando, né? Não é sem pai, porque senão ninguém aqui está sem pai no sentido biológico. Todos nós Exato. temos pais no sentido biológico. Mas é sem pai que eu quero dizer no poder de pôr limites, no estabelecer claramente essa contenção. O pai contém o filho, né? Então, eu brinco que nas escolas, quando o filho é adolescente, a escola não devia chamar a mãe, deveria chamar o pai, né? Concordo. Porque é o momento em que mais eles vão ouvir realmente, né? E eu tô com uma adolescente. Maritânia, deixa eu te interromper para mim fazer só uma colocação aqui que você talvez vai concordar comigo. A gente falou de filhos sem pai, ou no caso, entre aspas, sem a presença materna. Uhum. Como que fica essas mães que fazem o papel de pai? Então, Sil, é que nós não podemos fazer o papel de pai, né? Essa é uma questão muito que eu trago assim muito forte comigo quando eu escuto as mulheres dizerem: lá em casa eu sou mãe e pai. Não, a gente não é mãe e pai, a gente é mãe.
Não, mas eu faço o papel de mãe e pai. Não, você faz o papel de mãe, porque se você tiver que sentar na cadeira do pai, você deixa o seu filho sem mãe. Então, esse é o meu olhar, sabe? Não queira sentar em dois lugares, não queira ocupar dois papéis na vida do seu filho. Sendo mãe já é o suficiente, você já tem a sua importância, ela já está sacramentada, sabe? Então, essa consciência para mim é muito forte, assim. E quando não dá para ter acesso ao pai, que a criança possa ter acesso aos avós paternos ou alguns tios, talvez, né? Isso já fortifica muito. Por quê? Porque quando eu, como mãe da minha filha, eu renuncio à família do pai dela, emocionalmente falando, é como se eu estivesse rejeitando metade dela, porque nós somos, biologicamente falando, nós somos 46 cromossomos, 23 da mãe, 23 do pai. Então, esse pai vive no nosso corpo. A mãe vive no nosso corpo, eles vivem através de nós. Você já vive, Sil, através do teu bebê, dos teus filhos, né? Então, essa compreensão ela é muito importante. Não existe, para mim, não existe mãe que faz papel de pai, nem pai que faz papel de mãe, né? Cada um cumpre o seu papel. Muito bem. Maritânia, vou dar um tempinho para você descansar aí um pouquinho pra gente falar do nosso sorteio do Dia das Mães, pra gente voltar a esse assunto, que eu sei que esse assunto é bem polêmico, porque é grande quantidade de mães que são mães solos, né? Como se a gente falou ali, entre aspas, que fazem o papel do pai, que estão junto, né? Só com o filho, somente com o filho. Então, pra gente falar um pouquinho mais disso, antes eu vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores da noite, então. Despachante Rosseto, lá com a Ana, no 3346-3128. Pessoal de Quilombo de Santiago e Irati, que precisa de documento de veículo aí, ali próximo à rodoviária, chega ali e fala com a Ana, ou chama no 3346-3128. Documentos, a maioria dos documentos sai na hora, então você sai com o veículo regularizado aí, com o documento tudo certinho. Tem alguma dúvida, chama a Ana lá, que ela dá um jeitinho aí e responde você, tá bom? Thaís de Sorge Clínica Integrada. Restauração, tratamento de canal, tudo quanto é tratamentos dentários que você precisa, implantes, próteses, enfim. Tem um ótimo atendimento, profissionais super capacitados e competentes lá. Chama as meninas no 9159-5948 ou no 3346-2899. Desde a criancinha aí até o adulto, todo o tratamento aí que vocês precisem, chamem as meninas lá que vocês vão ser super bem atendidos, ok? Nono Júlio Café Bar, então a Fran e o Cita lá e a Ana que fica na cozinha, o pessoal que quer comer um hambúrguer, pizza, porções, chopp, cerveja, que tem gente que mesmo com frio gosta, né? Aqueles drinks lá pra esquentar um pouquinho, café, sucos, enfim, tudo no capricho feito pra vocês, um ótimo atendimento também, as meninas lá, a Fran com certeza tem um carisma incrível pra atender vocês, tem sempre promoção ali pelo aplicativo da Waze, então não perde, aproveita que tá assistindo a nossa live e faz um pedido aí com a Fran, diz que tá ouvindo aí, que você quer um lanche da Nono Júlio, que você ouviu a Sil falar e deu água na boca, ok? Liga lá no 9925-4450. Também temos Conexão Perfeita Online ou o site www.conexãoperfeita.com.br, que é o nosso site aí das mandalas incríveis. Dá uma olhadinha lá, porque não dá pra perder. Tem muita promoção, muita coisa linda lá no site, legal? Quero falar um pouquinho, então, da promoção do Dia das Mães. Que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer esse mês? Os sorteios vão ser diferenciados. Vai valer o nome da mamãe que vocês estão marcando aí nos comentários, que mandaram um recadinho, que marcaram a mamãe, eu sou mamãe e marcaram lá. Então, essas mamães vão estar concorrendo no final. Depois da última live, que vai ser na quinta-feira, a gente vai fazer uma live ao vivo lá no Instagram para sortear. São 20 prêmios que a gente vai estar sorteando para essas mamães que foram marcadas. Vão ser 2 designs de sobrancelhas da Angélica Isoton, que tá doando aí pra gente. Obrigada, Angélica. A clínica dela ficou maravilhosa. Ficou ali próximo da Unopar, então dá um pulinho lá pra conferir, porque tá muito incrível. Aquela banheira lá agora pro frio tá muito boa. Uma mandala da Conexão Perfeita, então, que a gente já falou, que é o nosso site lá, dá uma olhadinha, que tá linda também. Uma pizza, então, da Nono Júlio, que é nosso apoiador oficial, que tem essa pizza maravilhosa. Um kit de chás, então, do Cantinho do Céu, que é o chá ali, o pessoal do Vim Te Falar de Jesus, da Ivone. Um kit especial da Clínica Integrada, então, que também é nosso apoiador oficial. Um corte de cabelo da Mari Macari. Um rodízio de pizza lá do Chico Mendes, o pessoal doou pra gente. Um vale compras da Exibida Sexy com a Raquel. Um roupão com a dona Noemi lá da Pascoaloto Caselar lá, que ela tá doando pra gente, que também é muito lindo.
uma reflexologia podal da Letícia Lima, lá no Espaço da Beleza, juntamente com a Silvana aí. Então a Silvana está doando essa reflexologia podal. Lá eles fazem toda a questão de sobrancelha, cabelo, maquiagem, pé, mão, enfim, tem toda essa questão de massagem também ali com a Sil. Então elas estão doando a reflexologia podal. Uma cesta Herbalife, então, para representante da Herbalife, Sandra Stephens, que tá mandando pra gente. Um brinco da Nath Moda Íntima, lá de Irati. Obrigada, Nath. Uma flor em oferecimento da Marli Matiolo. Um vale produtos da Hipermix 10,99. Um livro da Fabiana, nossa terapeuta que teve aí numa das nossas lives. E ela é especialista aí de comportamento entre mães e filhos, muito legal também. E aí ela tá doando esse livro, que é um livro de autoria dela, né? Um kit de chopp da Ender Beer, que mesmo com frio é maravilhoso. Aproveitem que vocês vão amar. Vai ter um chopp de cada sabor aí para vocês provarem todos os chopps. Um kit Permita-se de estima de biscuit do maravilhoso Mundo da Dani, também lá de Irati, então muito obrigada. Um incensário da Silvana Tressoldi, que também já tá com a gente. E um vale compras da Pink Me. Então, a Miriam lá, obrigada, Miriam, pelo apoio aí, sempre, pela parceria de sempre, vai também estar dando vale compras aí para você estar retirando. Então, a partir da última live, a gente vai estar fazendo, agendando esse sorteio, a gente vai estar fazendo aí no final do mês, são 20 mamães que vão ser premiadas, então. Legal, né? O que você acha, Fábio? Já é bom, né, quando a gente faz um prêmio para essas mamães, elas ficam bem, aumenta esse autoestima, elas ficam motivadas, e como é bom, né? Voltando, então, a gente já falando de autoestima, falando de mamãe, tem tudo um pouquinho, né? Falando dessa questão, onde nós paramos, Fábio? Das mães solos. Isso aí, das mamães solos. Eu falei de autoestima e acaba remetendo a isso, né, Mari? A gente chama, como se diz, as mamães solos, ela tem uma dificuldade também por essa questão de usar esse termo, ser mãe e pai, fazer funções que não são delas, digamos assim, e se sobrecarregar, que é uma sobrecarga já que a gente já vem falando sobre mulheres, e aí daqui a pouco essas mulheres, elas perdem essa motivação, essa autoestima, porque elas vivem em função do filho. E elas, como você diz, elas não querem fazer só o papel de mãe, elas querem fazer esse outro papel e elas acabam se desdobrando, né? E, por fim, isso não acaba bem, porque não é uma coisa boa, porque ela sai do papel dela, como você disse, ela deixa esse papel, e ela não consegue fazer esse papel de pai totalmente, né? Porque ela é mãe. Fala um pouquinho pra gente desse impasse aí. Sim, Sil, eu falo assim que quando a gente se torna mãe, né, a gente se depara com a filha que nós fomos. Então, se nós fomos uma filha e carregamos conosco muitas questões não resolvidas ou muitas questões a resolver, vamos falar assim, quando nós nos tornamos mães, a gente se depara com tudo isso e isso acaba vindo assim como uma avalanche. E aí a gente talvez vai ter que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E olhar para muitas questões que a gente havia deixado em algum lugar, né, em nós, acomodada, vamos falar assim, em algum lugar em nós. Acomodada não no sentido de falta de vontade, mas eu digo no sentido de não doer mesmo, para não doer realmente, né? Então, eu acredito que isso é algo que impacta muito essas mulheres, né? E quando nós falamos em filho, Sil, é pensar que o filho, ele não é responsável pela relação de casal. O filho, ele não pode carregar esse peso, né? Então, se essa relação não deu certo, tudo bem, a relação entre homem e mulher que não pôde seguir, né? Porém, essa relação pais e filhos, ela é uma relação muito importante. E eu tenho muitas pacientes assim que são mães e que criaram filhos sozinhas e os filhos hoje já estão no mundo dando conta de suas vidas e foram mulheres que disseram não, ó, o seu pai não pode ficar realmente, ele foi embora, né? O seu pai realmente não pôde ficar, mas nunca falaram mal do pai, sabe? Nunca afastaram esse filho do pai. E também não falaram coisas que não era verdade. Falaram, ó, não, realmente, seu pai não pôde ficar, mas você precisa amá-lo porque ele é o seu pai. Você precisa amá-lo porque foi o homem que eu escolhi para ser o seu pai,
né? Então, eu acho que quando a gente olha com outro olhar, a gente começa a se despir dessas exigências nossas também em relação ao masculino, né? Isso aqui já dá pano para manga para muitas Eu lives, né? ia dizer, e eu ia dizer isso agora. Se a gente entrar profundamente nesse assunto, a gente traz aí muita coisa que precisa ser revista e vista. E Exatamente. quando a gente usa essa forma de se colocar, como você falou, de tudo bem, a gente tira a responsabilidade do filho. Porque assim, como você disse, não deu certo, foi marido e mulher. Então, quando a gente pressiona essa questão de que, não, teu pai aquilo não deu certo, a gente acaba posicionando o filho nessa confusão, vamos dizer assim, de casal. Ele acaba fazendo um papel aí de defensor da mãe, muitas vezes, e se colocando num papel que não é dele. E isso sim vai causar danos ao seu filho aí no futuro. Parece simples falando, não, mas aí ele me defende e tal. Mas quando a gente esbarra com algumas situações aí complexas, ou algumas situações de filhos adultos que não se desligam mais da mãe, que não conseguem formar família, por apego à mãe, por não conseguir fazer esse desapego que a gente falou, a gente passa a analisar com mais cuidado essa situação. Então, a gente acaba querendo proteger demais, mas a gente não pode envolver as mães, no caso, né? A gente não pode envolver. Eu falo isso porque eu também sou mãe solo, também tive filhos que tive a figura paterna do meu pai como figura paterna, no caso, né? Mas em nenhum momento a gente faz essa questão de falar mal. Eu sempre falo assim: você vai conhecer o seu pai como você convivendo com ele da forma que você conseguir ou do que ele conseguir conviver contigo. Não sou eu que vou dizer, não, pera que essa relação parou por aqui, né? Sendo um bom exemplo, não sendo, enfim, quem vai julgar isso é você quando você chegar na tua idade de julgar. Por enquanto eu faço o meu papel e graças a Deus tive meu pai como papel paterno, né? Então eu sei que é um ótimo exemplo para o meu filho, estou tranquila. Então o que eu quero dizer é assim, que quando chega nessa fase é que a gente se revolta contra e que a gente barra essa presença, que a gente acaba trazendo essa coisa negativa para os filhos da gente, a gente acaba influenciando nas escolhas deles também. Né, Mari? Sim, sim, com certeza. Até porque a figura do pai na nossa vida é força. Como eu olho para o meu pai, é a força que eu tenho na vida, né? A força que eu tenho para dar conta dos desafios e para ir para o mundo. E a maneira como eu olho para a mãe é o meu sucesso, né? Determina meu êxito, meu sucesso assim grandemente. Então é muito comum você ver pessoas que têm um talento incrível e que poderiam fazer algo maravilhoso, servir a vida de uma forma incrível, mas não conseguem porque não tem um pai no coração forte, né? Um pai integrado aqui no coração com força, assim, só consegue olhar o alcoolismo do pai ou a violência do pai, mas não consegue perceber que esse pai também foi criança um dia, ou que essa mãe também foi criança um dia, porque essa história também é real em relação às mães, né? Que essa mulher também foi criança um dia, que ela também sentiu medos, eles também sentiram medos, eles também sentiram insegurança, eles também tiveram dúvidas, talvez eles também não tiveram afeto, colo, né? E a gente aqui na frente julga eles por tudo aquilo que eles não deram conta de fazer. Daí tem uma frase que eu gosto muito, Sil, que eu falo para os meus pacientes assim: você pode condenar os seus pais por tudo aquilo que eles não fizeram e que você achou que eles deveriam ter feito, né? Tanto pai quanto mãe. Mas então responsabilize eles também pelo teu sucesso, pelo tanto que você andou, por tudo aquilo que você conquistou, né? Então acho que isso é um ponto bem importante. Um outro ponto muito importante quando você traz que às vezes os filhos ficam presos à mãe, não conseguem ir para a vida, e a gente fala dos filhinhos da mamãe, né? Isso. O masculino, né? Mas também nós temos o feminino, elas também ficam, nós também, mulheres, ficamos presas ao papai, né? Porque daí, depois dos 18, para a mulher se tornar mulher, ela precisa voltar para a esfera da mãe e ver a mãe como referência. E se a gente não faz essa transição de volta, a gente fica presa lá na esfera do pai. E daí procura um homem tão bom quanto o pai, procura um homem tão perfeito quanto o nosso pai, que às vezes a gente olha para eles com perfeição, né?
E aí a gente acaba enroscando nos relacionamentos, porque tudo aquilo, se o que nós não resolvemos enquanto crianças e adolescente, que a gente tem pouco recurso para resolver quando falamos de questões emocionais, bem importante dizer isso, né? A neurociência nos traz claramente que o nosso cérebro ele tem uma maturação total por volta dos 23, 24 anos de idade, né? Então, até ali, nós não temos não temos recursos, vamos falar assim, temos recursos limitados para resolver algumas coisas emocionais. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nisso tudo, a gente começa a perceber que a vida ela vai trazendo tudo que a gente vai vivendo na vida são experiências incríveis para que a gente consiga internalizar aprendizados gigantescos, né? Eu geralmente conto a história assim de que quando a gente pensa, né, mas a mãe não me deu o que eu imaginava que ela me daria, ou é comum também ouvir de pacientes assim, mas a minha mãe ela nem me criou, ela me entregou para outra pessoa, mas ela te gerou, ela esperou você nascer, ela podia ter feito um aborto, ela não fez, né? Só de ter te dado a vida, o seu Ela pai e a sua mãe já são grandes, né? já são, né, incríveis, já te deram tudo o que eles podiam. Muitas vezes nós a gente já, como filho a gente já recebeu tudo o que a gente precisava, porém a gente fica exigindo mais, nós somos seres muito Uma exigentes. colocação, né, Maritânia? A gente não está julgando essas mães, porque eu sei que muitas mães sofrem. De maneira nenhuma. Não, de maneira alguma. Até porque cada uma faz da sua forma, do jeito que pode. aprendeu. Como você disse, também foi criança, também teve as suas crenças, também teve seus ensinamentos. E é uma sequência, né? A avó ensinou para a mãe ensinou. O que a gente sempre fala é que quando a gente recebe com pancada, a gente pode transformar isso, a gente pode passar com amor, a gente não precisa passar com pancadas, né? Mas, de qualquer forma, a gente traz com a gente uma cultura e uma crença e uma herança de vida aí das nossas mães, né? Do passado aí que a gente vem trazendo um pouquinho de cada. Então, a gente não julga de forma alguma essas mães, até porque cada uma fez do jeito que sabia, com o que tinha naquele momento, cada uma sabe o que passou. Em que situações... A intenção foi amorosa, exato, né? A intenção em nenhum foi momento acertar. a gente sempre fala, né? Ninguém sai na rua dizendo assim, hoje eu vou errar, não. Né? Assim como a gente não quer, a gente não põe um filho no mundo ou não tem essa gestação para dizer assim, não, vou colocar um filho no mundo porque eu não quero criar ou porque vai acontecer isso. Toda mãe, todos nós saímos com a intenção de acertar, com a intenção de fazer o melhor, com a intenção de dar muito amor, com a intenção de criar, por causa de nossas crenças, por causa de N fatores que acontecem aí durante esses caminhos, ou que já vem detrás, que aconteceram, acabam tendo percalços aí no meio dessa trajetória e não sai normalmente, às vezes, do jeito que a gente queria e gostaria que fosse. Mas a gente não pode julgar e nem se culpar, porque a gente está fazendo da forma que a gente aprendeu, com um pouquinho do que a gente sabe, com um pouquinho das nossas crenças, com um pouquinho do que a gente vem vindo e com o que a gente tem naquele momento. Então, nós somos mães maravilhosas, extraordinárias, mas imperfeitas, assim como qualquer ser humano. Humanas. Nós somos humanas. Quando a gente aceita, né, se o que a gente é humana, nossa, já muita coisa se transforma internamente, né? Eu acho que esse é o ponto crucial, assim. E às vezes eu vou te falar algo assim que eu penso, o que é melhor para o filho, às vezes, é realmente que papai e mamãe não vivam juntos, porque às vezes viver junto é um conflito tão grande, que deixaria marcas muito mais pior profundas. do que viver separado. Eu tenho sempre certeza assim de que o que fizeram foi o melhor, né? Esse é o caminho, assim. E por isso que a gente eu chamei esse momento aqui de existe mãe certa, e já dei a resposta, né? Sim, a minha. A tua mãe é a certa, você que está nos ouvindo agora, sua mãe é certa para você. Por quê? Porque ela traz todas as experiências e momentos que você tem uma oportunidade brilhante para aprender, que a tua alma precisa. É a tua mãe que traz, é o teu pai que traz essas experiências. Então, sim, a mãe é a certa. Ela não é a perfeita, ela é a mãe certa. Essa é a grande diferença. Não é a mãe perfeita, mas é a mãe certa. Por quê? Porque não é a mãe que nós queremos, mas é a mãe que ela pode ser. E ela é a mãe que nós precisamos. Essa é a diferença. Então, a mãe que nós precisamos, nossos pais são tão grandiosos, Sil,
e que eles nos ensinam, inclusive na ausência deles, né? É muito comum a gente Olha aí. ouvir, às vezes, um filho que ele foi criado por tios ou por pais, pais do coração, mães do coração. Ó. Eu falo que o amor, ele brota, ele vem do útero, a vida é gerada no útero, mas também ela é gerada no coração, sabe? Então, às vezes, a gente recebe filhos, assim, que foram cuidados por outras pessoas, criados por outras pessoas, e eles dizem, nossa, olha, eu sou super atencioso com meu filho e tal. E eu falo, então agradeça a sua mãe que ela abriu mão de ficar com você, porque ela achou que você estaria melhor na mão de outra pessoa, né? E agradeço a ela por ter dado a oportunidade de aprender, né? Que você pode cuidar, porque nós aprendemos tanto no amor quanto na falta. E Verdade. isso é grandioso quando a gente E consegue nós olhar dessa. somos tão que a gente normalmente aprende mais na dor, né? Do que no amor. É, é isso aí. E aí, aprendendo pela dor, a gente precisa transformar essa dor e perceber qual foi a intenção amorosa, né? Se isso nos dá Isso bastante aí. trabalho. Eu É, gosto de pensar assim, que a vida ela não é dual, não existe o certo e o errado, o bom ou o ruim. Existem experiências que a gente vive nos relacionamentos que nos trazem uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E quando eu olho assim, talvez eu não precise aprender a maior parte das minhas lições pela dor. Talvez eu já esteja preparado para aprender a maior parte das minhas lições no amor, né? e Acho isso é que maravilhoso, né? Para quem. O que a gente pode colocar é que tudo tem como resolver. Se tudo. veio de uma forma errada, ou de uma forma, né, Torta, torta. torta, se veio de uma forma torta, que não está sendo gostosa, ou que está te Aham, trazendo algum desconforto, uhum, existe uma forma, mesmo de adulto, de consertar isso. uhum. É mudar o teu olhar, né? Exatamente. Mudar o olhar para o seu filho, mudar o olhar para o seu ser mãe. Então, até Uhum. que ponto você está sendo mãe demais? E até Isso. que ponto você está abrindo mão do seu papel de mãe para fazer um outro papel que não é Uhum, seu? E até uhum, que ponto você não consegue soltar o cordão umbilical emocional desse uhum. filho? A mãe sempre dizia que filho a gente queria para o mundo. E eu É, não entendia isso até há algum tempo atrás. E realmente, a gente cria o filho, a gente precisa soltar esse laço de cordão umbilical. A gente protege, a gente reza, a gente ora, a gente tá isso. sempre no coração ali, com a energia, trocando energia com eles. Mas a gente precisa liberar, a gente precisa ensinar eles a voarem, deixar eles voarem. Enquanto a gente tiver eles voando, mas com aquela cordinha no pezinho, né? Puxando de volta pro Ah, ninho, ele não tem essa autonomia para ser feliz e fazer o futuro dele render aí e ser um sucesso. Que com tudo que você ensinou, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai te trazer muito uhum. orgulho. Mas faça somente o seu papel de mãe, que já é Isso. mais do que o suficiente. Nossa, é gigantesco. É o papel mais importante na vida de um ser humano. Então, fique tranquila que o que você fizer já vai ser o mais marcante na vida do seu filho, da sua filha, né? Eu gosto muito, assim, de pensar nisso, né? Se eu acho que a mãe, ela dedica muito, ela dedica a vida, ela se esforça, ela, de maneira geral, ela faz tudo que está ao alcance dela, como dizia minha avó, né? Tiro da minha boca para colocar na boca dos meus Isso, filhos. De maneira geral, a mãe é essa, assim. E o que a gente não precisa fazer é a comparação com o masculino, porque daí a gente perde força no nosso filho. Tudo que nós mais queremos enquanto mães, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo vão concordar conosco, é que os nossos filhos sejam felizes. com Se você quer um certeza. filho feliz, forte, que vai para a vida, que dá conta dos desafios, porque uma vida adulta tem muito desafio, sim. Seu filho vai chorar, sim, vai tropeçar, vai cair, Ai, que sim. dor no coração, né? Quando a Mas gente vai. imagina. E a gente precisa estar ali, firme e forte, acompanhando e vendo e vivenciando e sabendo que ele vai se levantar, porque só quem cai aprende a se levantar, ele vai se levantar e ele vai se levantar ainda mais forte, ele vai dar conta. Então, quando a gente olha para isso tudo, assim, é a certeza de que você fez um bom trabalho como pai, como mãe, ela vem
principalmente quando esse filho vai para o mundo, quando ele consegue alçar os voos dele profissionalmente falando, quando ele consegue alçar os voos dele nos relacionamentos ou no relacionamento que ele estabelece com uma outra pessoa, passando a vida adiante, né? Assim a gente tem certeza que fez um bom trabalho como pai, como mãe, na alma, não só na mente, né? A nível de alma, um nível profundo. Então, é isso, assim, olhar com amor para as nossas crias, né? Para os nossos filhotes e quando a gente puder alimentá-los, saber que o limite masculino é muito importante, o nosso limite como mãe também é muito Assim como importante. você falou dos cromossomos, né, Mari? Assim também é as nossas energias. A gente já falou do feminino, né, e do masculino aqui em outra oportunidade. E os nossos filhos levam a nossa energia também. Então, eles precisam de 50-50, de 50% de energia da mãe, 50% de energia do pai. Então, é algo tão perfeito. É incrível. É algo tão perfeito, sabe? E que precisa ter esse equilíbrio para que as coisas continuem funcionando. Eu tenho certeza que quando essa energia está em equilíbrio, assim como os cromossomos, não tem como ter erro, né? Então, repense um pouquinho aí, mamães. A gente quer proteger, mas até que ponto você está sofrendo por excesso de proteção ou por excessos por papéis de mãe aí em excesso que você está fazendo. Então, eu sei que é difícil pra gente que é mãe olhar dessa forma e dizer, não, até aqui deu, agora te vira, né? Digamos assim, falando numa palavra, mas é necessário, né? Não é fácil, mas é necessário. Sim, Mari, estouramos não, mas estamos fechando já, uma hora passa rápido, né? Exatamente, passa super rápido, né? Sim, eu queria fazer um desafio juntamente contigo aqui pra gente finalizar. A gente tá no mês das mães, Dia das Mães foi domingo passado. E eu sei que teve muito filho que abraçou mãe, teve filho que mandou presente fora, mandou presente perto. Mas eu queria fazer um desafio para quem está nos ouvindo hoje e quem está nos assistindo. Quem quiser compartilhar a sua experiência com nós depois, quem quiser fazer lá e marcar a gente, quem quiser contar pra gente, beleza. Quem não quiser, fica super à vontade aí, faz pra ti, mas faça. Eu quero desafiar essas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo a olhar pra mãe criança. Olhar pra dentro de si. Tem uma criança, a gente sempre fala da nossa criança interior, né? E a gente tem, a mãe também é uma criança, como você falou, a mãe também passou por fases aí de aprendizado, também foi filha, também teve todo esse aprendizado para chegar à mãe que ela é hoje, para te ensinar os passos da vida. Então, ela também tem uma criança interior que precisa ser cuidada e precisa ser amada. E eu desafio a sua criança interior, a sua criança aí, de brincar com a criança da sua mãe. E aí, o que vocês acham? De que forma? Da forma que você achar mais original. Mas eu posso dizer assim, vamos pro doce, né? A gente sempre tem um doce preferido. Eu vou desafiar você que está nos assistindo, que tem a sua mamãe ainda em vida, aqui presente em nós, né? A compartilhar o seu doce de infância com a sua mãe. Vai lá, aquele doce de infância que você sabe que a sua mãe gosta, ou aquele doce de infância que a sua mãe te compartilhava contigo quando criança. Vá até a casa da sua mãe, compartilhe esse doce com a sua mãe. Olha, minha mãe mora longe. Faz uma videochamada com ela agora e fala, mãe, lembra daquele doce que você me dava assim. Lembra de algo da infância? Mãe, qual doce você gostava quando era criança? Se tiver uma forma de enviar, alimente essas crianças que tem aí dentro de vocês, façam elas brincarem juntas e entenderem, ter esse carinho. É um desafio aí, quem vai fazer, quem quiser compartilhar com a gente depois como que foi essa experiência, ou compartilhe com o seu filho, sente com o seu filho e compartilhe esse momento. Quem não tem a mãe, lembre, pense na presença da sua mãe aí do lado e compartilhe com o seu filho esse doce. Mas compartilhe um doce, lembre da infância, da criança, esse laço lindo que a gente tem aí. O que você acha, Mari? O que você pode incrementar pra gente disso? É incrível, né? Acho que quando a gente olha pra mãe criança e vê a mãe criança, a gente se desce de muitas exigências. Eu fiquei imaginando aqui, levando pra ela
um doce que me marcou na minha infância era um sorvete seco com um balãozinho em cima, com um anelzinho que eu amava. Eu lembro daqueles docinhos de abóbora em forma de coração, assim, que a gente comia. Então, tipo assim, existe essa emoção é muito legal. Então, desafiadas vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo, a fazer isso. Compartilhe um doce. Compartilhe a sua criança interior com a criança interior da sua mãe e compartilhe um doce ou lembre da sua mãe em forma aí que se ela não está mais com a gente. Eu quero ver, quem quiser me mandar no particular, no privado depois, eu vou ficar bem contente da gente saber como é que foi essa emoção aí de compartilhar com a sua criança, com a criança da sua mãe. Né, Mari? Sim, lindo, lindo demais, assim, olhar, voltar para nossa casa e a gente voltar para casa com o coração, né, Sil? Acho que esse é o grande momento, assim, quando a gente dá um sim profundo para nossa mãe, perfeita, imperfeita, perfeitamente perfeita do jeito que ela é, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer, assim, eu quero lembrar de uma frase aqui para a gente ir encerrando a nossa fala, que diz, de uma mãe que diz assim: minha filha, nós amamos as pessoas, nós não mudamos as pessoas. Então, você que está nos ouvindo, renuncie se ainda há em você uma vontadezinha de mudar a sua mãe. Renuncie à vontade de mudar a sua mãe. Aprenda apenas com os movimentos dela e faça a tua caminhada, faça o teu voo, faça o teu trajeto, desenhe a sua história, escreva a sua história. Sem julgá-la, mas observando, porque nossa mãe, ela é a maior professora de todos os tempos. É a maior de todas que você pode encontrar no seu caminho. Então, olhe para ela dessa forma, como uma grande maestra humana, tá bom? Isso aí. Sim. Ótimo. E se você tem por algum motivo não está falando com a sua mãe, ou por algum motivo tem uma briguinha, uma birrinha, alguma coisa que sua mãe... Hoje é o dia de você lembrar e pensar nela como aquela criança que ela é, com aquela criança que ela tem dentro dela. E não é pessoalmente, mas coloque aí na sua memória, coloque na sua imaginação as suas crianças brincando e abra seu coração e vai lá e dá um abraço na sua mãe, que eu tenho certeza que, mesmo que seja de longe aí pelo telefone, que hoje a nossa comunicação ela é muito fácil, mas faça isso, você vai sentir o seu coração bastante aliviado. Isso aí, Sil. Só agradecer à Rádio Comunitária, agradecer, Sil, pelo convite. É um prazer enorme sempre falar desse tema. Eu falo que reconectar pessoas, reconectar com o amor próprio delas, né? Ninguém é feliz longe da mãe, ninguém é feliz longe da fonte, longe da origem. Ninguém é plenamente feliz. Então, que a gente encontre, no fundo, tudo que nós buscamos é paz. A gente encontra paz quando a gente se reconcilia com a nossa história, com a nossa vida. E quando a gente dá um lugar muito especial para essa mãe que nós tivemos, para esse pai que nós tivemos. E agora, nesse mês especialmente, vamos falar da mãe. Então, dá um lugar especial para sua mãe. Com certeza você não vai se arrepender, né, Mari? Não, né? Não. Nós já temos uma ouvinte aqui que mandou pra gente, Marli Bortolotto Bernardi. Eu não tenho mais minha mãe, mas quero partilhar as bolachas pintadas que eu ajudava a fazer. Olha, que legal. Partilha no teu coração, Marli. Partilha com ela no teu coração. É lindo, né? Tá ligado eternamente. Com certeza. Mari, muito obrigada por ter aceitado fazer parte desse momento, dessa live com a gente, por passar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência aí pra gente. Tenho certeza que quem ouviu gostou pra caramba. Então, agradeço de prontidão ter aceito aí participar com a gente, né? Nesse mês das mães. Obrigada por dedicar esse tempo. Estamos disponíveis aí pra ti a hora que precisar, a hora que quiser conversar com a gente. Será sempre muito bem-vinda. Gratidão a todos os nossos ouvintes da RC 87,9. Gratidão a todos que estão no Facebook por Silvana Forcellini, palestrante pela RC Quilombo. Desafio lançado. Quero ver quem vai me mandar que fez o desafio aí. Uma foto com a mamãe aí que fez esse desafio. Mari, quer dar boa noite pro pessoal aí, passar seus contatos, agradecer, fique à vontade. Sim, boa noite, Sil, obrigada pelo convite, eu também fico sempre à disposição, convidar o pessoal para nos acompanhar no @unicerinstituto no Insta, que é onde a gente partilha muito conhecimento nessa área de relações
pais e filhos, relacionamento amoroso, enfim, na área de desenvolvimento humano de maneira geral. Gratidão a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que a mamãe que está hoje distante do seu filho se dê esse abraço, se abrace você mesma, porque você fez um belíssimo trabalho. Eu olho para trás e vejo que a mãe que eu não fui perfeita, mas a gente fez um belo trabalho. Se nossos filhos estão aí, estão indo para a vida, a gente fez um belíssimo trabalho. Então, se dá esse abraço, esse carinho para você mesma. E quem pode, que os filhos que estão nos ouvindo e puderem, com certeza, mandar uma mensagem para a mãe, eu diria, peça a bênção para sua mãe. Peça a bênção para sua mãe. Mãe, me abençoa os meus caminhos, abençoa as minhas escolhas, né? Seria o que eu deixaria aqui para vocês com todo amor e com toda a gratidão. Esse caminho é o mais duro, é o mais longo e é o mais desafiador que a gente tem, a gente vencer essas questões internamente dentro de nós, mas é possível e esse é o único caminho que nos leva à paz, ao amor e a uma vida plena, então vale a pena. Grande beijo, Sil, obrigada pelo convite e também eu fico à disposição da RC e também à sua disposição para quando a gente quiser bater um outro papo sobre algum assunto do momento, tá bom? Gratidão Muito obrigada, Maria. Encerramento perfeito. Segue a dica aí, desafio lançado. Uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem às 8 horas da noite no nosso próximo Papos e Relatos. Um beijo para vocês. Aproveita o friozinho aí para pensar um pouquinho na mamãe de vocês nesse restinho de noite e até a próxima. Numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado, saía língua de